porque eu não conseguiria entregar para essa paciente um resultado tão bom quanto que eu entreguei se eu não tivesse este conhecimento. Olá, meus amigos! Vamos fazer a análise de um caso clínico aqui da Clínica Rejuvenescer? Um caso de harmonização facial muito bacana que eu tô trazendo hoje. Ele foi relativamente rápido, esse resultado, porém, ele não está finalizado. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês vão cansar de escutar eu falando sobre isso, que é a questão da estrutura óssea do paciente. Sempre que eu vou avaliar um paciente, antes de analisar o bigode chinês, a boca, o queixo, a mandíbula, eu vou analisar a estrutura óssea dele para ver se essa estrutura teve deficiência de crescimento e aonde eu devo fazer as intervenções, porque eu não conseguiria entregar para essa paciente um resultado tão bom quanto que eu entreguei se eu não tivesse este conhecimento. Então, eu vou desenhar aqui no tablet e vocês vão ver aí na tela. Bom, gente, esse caso que eu vou trazer para vocês hoje, ele é relativamente rápido, porém ele é muito interessante. Aqui vai fazer todo sentido a questão de crescimento ósseo que eu falo para vocês. Essa paciente, ela já me procurou 2 vezes para fazer rinomodelação. A primeira vez, ela já havia optado por preencher boca e mento, porque se trouxesse essa região para frente, teria uma disfarçada do nariz dela. E ela pensou bem legal. É importante eu falar que foi ela que pensou isso, porque quando ela foi até a outra profissional, ela só disse que queria fazer boca e mento. A profissional não fez nenhuma observação de avaliação do rosto dela. E fez, até porque assim, o pensamento dela tava legal. Quando ela chegou a primeira vez, a queixa então, beleza, a boca e o mento melhorou, mas meu nariz ainda continua me incomodando. Tá, mas o que tá te incomodando? Pra gente ver se o preenchimento realmente vai resolver a sua situação. Então, quando eu sorrio, o meu nariz ele abre muito. Falei, não, mas o preenchimento não vai resolver isso. Porque assim, o nariz dela é um nariz que eu não tenho muitas observações a fazer. E me preocupa colocar preenchimento nessa ponta, porque eu posso acabar aumentando ainda mais o nariz dela e não resolvendo o problema. Daí eu falei, olha, fazer o botox, são só 2 pontinhos, vai que resolve. Na época também eu coloquei o botox na base aqui do nariz, porque tem um músculo ali que fica puxando a pontinha para baixo. Então, falei, vamos fazer isso, vamos ver como que vai ficar. Se não melhorar, a gente pensa no preenchimento. Ela não voltou mais. Aí eu fiquei, ai gente, será que melhorou? Ou será que ela não gostou em nada e decidiu fazer em outro profissional? Porque sim, acontece. Ela voltou quase 1 ano depois, falou assim, Raíssa, chegou a hora de eu refazer minha boca, meu queixo, e eu quero mexer no meu nariz de novo. O botox que você fez melhorou muito, mas eu ainda me incomodo com ele. Aí eu fui e fiz a análise do rosto dela e identifiquei que ela tinha um problema nessa região dos olhos. Essa pré-maxila dela aqui estava me dando um indício de que ela não teria crescido o suficiente. Porque, que nem eu disse, eu não tenho muitas observações a fazer em relação ao nariz dela. O nariz dela é fino, ó que olha como ele é fininho. Não tenho o que mexer. Na vista de perfil, ele não tem aquela pontinha arrebitada. Mas olha o ossinho ali, como ele vem bem retinho. Olha como o ângulo do nariz com a boca é um ângulo aberto. Ele não é fechado, ele não tem esse nariz caído. E aí eu falei, olha, o preenchimento ele tem pouquíssima indicação no seu caso. E fui conversando, explicando que havia falta de crescimento nessa região. Quando a falta de crescimento em região de maxila e pré-maxila, a gente tem uma evidenciação de olheiras e na vista de perfil, nós não temos nada que tape, que disfarce a visão do nariz. Foi o que eu expliquei para ela e ela topou. Ela falou, tá, então Raíssa, em vez de fazer o nariz,
faz o que você achar melhor. E aí eu fiz o que realmente eu achava que deveria ser feito, que é trazer este osso de maxila e pré-maxila mais pra frente. Essa região. Fizemos, obviamente, boca e mento, porque a indicação era 100%, mas em vez de mexer em nariz, eu mexi nessas regiões. E foi assim que nós alcançamos este lindo resultado final. Muito natural, tá? Olha a boca dela. Realmente houve uma grande melhora. O mento um pouco mais projetado, tanto na vista frontal, mas a queixa não era vista frontal, a queixa era vista de perfil. Olha esse perfil, olha esse queixo, olha essa boca. E agora olha a diferença disso aqui para isso aqui. A gente tá falando de 3 ml, tá, gente? Nem sempre eu vou falar em quantidades aqui para vocês, mas o caso dela, como foi pontual, foi a primeira vez que eu fiz intervenção no rosto dela com preenchedores. Eu tô falando quantidade, porque foi um mento, um boca e um em região que a gente chama de malar, que é esse conjunto de maxila, pré-maxila e zigomático, certo? Eu vou falar a minha opinião, porque eu amei esse resultado. Eu expliquei para ela que futuramente teremos que fazer mais intervenções. Existem outras regiões que o osso dela não desenvolveu adequadamente, mas a gente começa assim. A gente faz a primeira intervenção, aí a gente analisa se vai intervir novamente nessa mesma região, se a gente vai intervir em outra região. Então aqui a gente tem projeção futura de preenchimento em têmporas, preenchimento em mandíbula, mas olha, no resultado final dela ali, pós 15 dias, eu observo que a gente ainda vai ter que fazer uma pequena intervenção desse lado. A gente vai ter que avaliar aqui, ó, essa região de maxila mesmo, para ver se tem afundamento, se ali precisa talvez de um pontinho de preenchimento antes da gente chegar nessas regiões. Talvez essa região onde já mexemos vai precisar de intervenção novamente. E aí eu deixo esse resultado maravilhoso para vocês. E também a paciente ficou muito satisfeita. Quando a gente traz essa conexão aqui, ó, esse perfil mais reto, a gente consegue uma melhora na vista de perfil. Quando a gente trouxe o volume para essa região, a gente tirou essa evidência do nariz dela que estava na primeira imagem. E se vocês querem mais resultados como esse, se vocês querem mais informações como a que eu estou trazendo aqui para vocês, curte esse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus familiares, qualquer pessoa que possa se identificar com esse caso, ou que esteja planejando de fazer uma harmonização facial e não sabe por onde começar, não tem a menor ideia do que fazer. Esses vídeos têm o intuito de trazer a informação para o paciente. Quando ele for procurar o seu profissional, ele não aceite tratamentos que talvez não vão resolver o problema dele. Para que você, quando você tem a informação, quando você tem criticidade em relação ao que você está fazendo, com certeza você vai conseguir escolher profissionais mais capacitados. Porque aqui no caso dela, se eu simplesmente tivesse feito o que ela me pediu, ela ainda não estaria satisfeita com o resultado dela. Curta, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.